tá na linha com a gente aqui, Joel, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein, para falar sobre essa questão aí da antecipação de doses. Muitos ouvintes ficaram com dúvidas, vai rolar, não vai rolar, depende do envio de doses, como é que tá a perspectiva? O secretário está aqui para falar com a gente exatamente sobre isso. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, secretário. Boa tarde. Oi, secretário, obrigado por nos atender novamente. Eu que agradeço, Anne e Joel, é sempre um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer é todo nosso. Secretário, em que pé está essa possível antecipação? Porque agora, no início do nosso jornal, nós falamos o seguinte, para antecipar a dose, você precisa da dose. E eu já estou vendo um problema grave aí com o Ministério da Saúde, que está resolvendo deixar São Paulo um pouco de lado no envio de doses, né? Nós teremos essa antecipação da segunda dose possível aqui para São Paulo ou não? O que você falou é uma coisa muito clara. Nós até gostaríamos de fazer isso. A gente sabe que quando você antecipa a dose, especialmente da Pfizer, que tem na bula um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 21 dias, e ela foi ampliada porque ela poderia ser ampliada exatamente porque teríamos um quantitativo bem menor, e com isso seria a possibilidade de vacinarmos mais pessoas. Isso foi uma determinação do próprio Ministério. Nesse momento, antecipar essas doses, voltando às doses estabelecidas por bula, seria algo maravilhoso, mas você colocou logo no início. Para isso é preciso doses de vacina. Enquanto nós não tivermos a garantia de doses de vacinas, e nós temos um quantitativo muito alto de pessoas que precisam receber essa segunda dose, então, dessa forma, nós ainda não temos essa segurança do próprio Ministério em poder proceder dessa maneira. Lembrando que isso ficaria estabelecido a partir de setembro, mas nós precisamos esta garantia do Ministério, do Programa Nacional de Imunização, para poder fazer essa progressão no nosso estado. A nossa necessidade é para a Pfizer, então. Nós precisamos da vacina da Pfizer exclusivamente. Da Pfizer. Porque a Coronavac nós temos disponível aqui, né? Ela é disponível e a antecipação é curta. Ela é curta, o período de uma dose para outra, Joel, é de 28 dias. Então ela está disponível, estamos entregando vacinas a todo instante então não há problema algum. E a AstraZeneca, por que não? Na verdade, nós temos uma grande dose, um grande número de doses de AstraZeneca ainda para a segunda dose. Nós não temos nenhum estudo que justifique essa antecipação desta dose, dessa vacina em especial, mas de toda forma estamos aguardando o próprio fabricante poder proceder essa orientação, quer dizer, sempre seguindo a normatização, tanto dos fabricantes, bem como do próprio Programa Nacional de Imunização. Os 60 dias dá para antecipar, não dá, a AstraZeneca? A princípio daria, mas nós precisamos e seguimos tanto a orientação do fabricante, bem como do próprio Programa Nacional de Imunização. Mas São Paulo hoje não pensa em antecipar a segunda dose da AstraZeneca? Nós precisamos receber doses de vacina. Portanto, nós temos hoje vacinas num quantitativo milimetricamente definido que não nos permite fazer qualquer movimento de antecipação para qualquer uma das vacinas aí disponíveis. Se tiver AstraZeneca disponível hoje para São Paulo, o Estado antecipa a segunda dose? Se nós tivermos a liberação também do fabricante. Se ele assim permitir em bula essa antecipação, nós assim o faremos. O que não existe hoje? Pois, nesse momento ainda não. E não sei se vai existir também, Joel, porque é isso que o secretário está falando, de antecipar, de antecipar a segunda dose da Pfizer para setembro, bate com o que o Ministério da Saúde quer fazer, que é a partir de setembro antecipar essa segunda dose, ótimo. Agora hoje, secretário Jean, o Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, falou em rever a maneira como essas doses estão sendo distribuídas. Hoje São Paulo tem direito a um percentual de 22% nas entregas do Ministério da Saúde. Como eles querem rever, eles querem rever porque disseram que tem estado que está atrasado, tem estado que está antecipado. Como é que o governo de São Paulo recebe essa notícia? Isso é muito ruim, né? Porque você acaba penalizando justamente aqueles que mais vacinam. São Paulo é o estado que mais vacina e ele mais vacina não só pela sua capacidade operacional de ter mais de 5 mil pontos de vacinação. Hoje nós temos 45 milhões e 700 mil doses da vacina que já foram distribuídas, 93%
da população adulta recebeu ao menos a primeira dose e mais de 70% da população total, ou seja, todas as faixas etárias receberam a primeira dose da vacina. Quer dizer, isso é algo que é exemplo tanto para o Brasil quanto para o mundo. E não é justo São Paulo, de novo, ser penalizado por isso, até porque nós temos um quantitativo percentual da nossa população maior do que outros estados. E nós temos, sim, que proteger a nossa população, especialmente num momento como esse, em que nós temos uma variante Delta em circulação em vários municípios de São Paulo. Essa decisão do STF de que São Paulo receba essas doses em atraso da Pfizer, já teve alguma sinalização do Ministério da Saúde de que essas doses vão chegar e se sim, quando, secretário? Pois é, essas definições vão ser estabelecidas ao longo do dia de hoje até o dia de amanhã. As equipes técnicas, as áreas técnicas, tanto da Secretaria de Estado da Saúde quanto do próprio Ministério da Saúde estão se reunindo para comporem esses números e definirem as estratégias. Secretário, para finalizar, eu queria que o senhor, por fineza, explicasse para a gente de forma didática, vacina por vacina, a situação que temos hoje aqui em São Paulo. Porque nós temos pessoas imunizadas, protegidas com todas essas vacinas. A Janssen, resolvido o problema, é uma dose só, pronto, acabou. Né? Coronavac é uma vacina que você pode tomar com 14 dias, ou com 21, ou com 28 dias, até 28 dias. Não é problema porque o intervalo é muito curto e nós temos essa vacina disponível aqui para São Paulo. A Pfizer, hoje nós estamos aplicando no Brasil com 3 meses de intervalo. Há uma discussão, uma intenção do Estado de São Paulo em antecipar essa dose. Isso. Só que está dependendo da chegada da vacina, correto? Sim. Então, dessa maneira, nós precisamos receber as segundas doses de vacina. Todas aquelas pessoas que receberam a primeira dose terão essa segunda dose garantida no seu tempo. Isso foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal para garantir que todo o munícipe de cada um dos 645 municípios tem esse direito legitimado. E é essa luta que o governo do Estado de São Paulo teve para que ninguém fosse prejudicado nesse cenário. O que nós temos, então, observado é que nós precisamos de um quantitativo maior para que, mesmo a progressão da vacinação, especialmente da Pfizer, para os adolescentes, esteja garantida. Nós temos como garantir no quantitativo atual a progressão, a vacinação dos adolescentes com comorbidades e as adolescentes grávidas. Mas, se nós tivermos qualquer retenção a maior por parte do Ministério, nós teremos problemas na imunização, na proteção dos Entendi. adolescentes. O Ministério hoje garante que vai entregar a segunda dose na data prevista, ou seja, para o intervalo de 3 meses. Para a gente antecipar aqui em São Paulo a segunda dose da Pfizer, o Ministério precisa abraçar essa causa. E até agora não abraçou. É isso. Dúvida. E por isso que nós aguardamos essa disposição, lembrando que todas as vacinas são de propriedade do Ministério da Saúde, Entendido. do Plano Nacional de Imunização. Agora, não há possibilidade de São Paulo negociar diretamente com a Pfizer? Há essa possibilidade? Isso já foi ventilado ou não? Nós já tentamos fazer isso, assim como fizemos a negociação com a Sinovac para a compra de 4 milhões de doses adicionais, que já foram distribuídas para o Estado, nós tentamos fazer contato com a Janssen, com a Pfizer, no sentido de adquirir um quantitativo de doses maiores, imaginando exatamente essa questão de emergência pandêmica. E aí, com isso, as respostas que foram tratadas foi de que a prioridade total e absoluta seria para o Ministério. Nós não temos, infelizmente, composição de discussão para qualquer fábrica para outros imunizantes que não o próprio Ministério. Secretário, rapidinho, que eu sei que o senhor está com o tempo já corrido, sobre essa questão da variante Delta, a situação do Rio de Janeiro, colada aqui em São Paulo, vendo os casos aumentarem, e tem pesquisas trazendo aí um prognóstico de que talvez em setembro a gente passe por um cenário, não digo que parecido, mas também com um aumento considerável de casos. Como é que São Paulo está se preparando para isso? Como é que o senhor está encarando essa possibilidade?
São Paulo sempre teve um olhar de atenção muito grande para a variante, mesmo antes de nós termos a identificação de qualquer cepa no nosso meio. Hoje nós temos 231 cepas que foram identificadas, 151 delas no município de São Paulo. Isso foram amostras aleatórias, amostras de pessoas que sequer haviam viajado ou entrado em contato com pessoas que tiveram histórico de viagem. Nós temos como estratégia da gestão da Secretaria de Estado da Saúde fazer um tripé baseado em vacinação. Como disse, os números da vacinação são muito robustos, maiores do que países de França, Inglaterra, Alemanha, Israel e Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade do uso de máscara, que é um decreto do governador João Dória desde o início de maio de 2020, que vem se mantendo até o momento. E o outro aspecto é a testagem. Só para se ter uma ideia, para que nós estejamos rastreando as cidades, o Instituto Butantan ele tem um laboratório itinerante capaz de proceder um quantitativo de amostras para estudo genético de 300 amostras por dia. São 9.000 amostras por mês que nós temos a oportunidade de fazer. Portanto, nós temos dados da saúde com redução de número de casos, mortes e internação. Por outro lado, todo o rastreio que tem sido feito, um programa de vacinação e máscaras. Então, nesse momento, no estudo da vida real, nós estamos fazendo uma ampliação de horários e serviços de forma absolutamente rigorosa, absolutamente responsável. É claro que vamos estar atentos a esses números. Se nós acharmos que existe uma necessidade de fazer algum reposicionamento, isso será feito. Nós temos o compromisso com a verdade, sempre. E esses dados são sempre muito abertos. Temos um grupo agora, um comitê científico, que substitui o centro de contingência. Serão 9 integrantes, diretores de hospitais da Direta, o Hospital Emílio Ribas, o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, também ex-coordenadores do do centro de contingência, o doutor José Medina, o doutor João Gabardo e também o doutor Paulo Menezes, e também presidente do COSEMES, que cuida de todos os secretários municipais da saúde, o doutor Geraldo Repli, e cientistas, como o doutor Esper Cala. Ou seja, nós estamos olhando a conta-gota e diariamente todos os movimentos da pandemia para que possamos instituir medidas maiores, se assim for necessário, que não é o caso nesse momento. Às vezes há uma má vontade quando você pensa em desenhar uma estratégia para proteger o Brasil. Isso eu estou me colocando na posição do Ministério da Saúde e falando dessa má vontade claramente para o Ministério da Saúde. Porque a vacina da Pfizer com uma dose, ela tem 33% de eficácia. Com a Delta, quando você aplica a segunda dose, ela salta para 88%. Então seria muito mais interessante você antecipar a segunda dose nessas pessoas que já receberam a primeira dose, deixando essas pessoas bem protegidas mesmo, essa parcela importante da população, e liberar talvez outras vacinas para outras partes do Brasil, para as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose. Então por isso que falta às vezes um pouco de boa vontade, falta você colocar os neurônios para queimar. A má vontade às vezes impera. Secretário, muito obrigado, viu? Obrigada, Imagina, secretário. agora, Joel, eu poderia só falar, eu estava ouvindo um pouquinho você falar antes de nós entrarmos no ar, você falou de taxa de ocupação da UTI, né? Sim, lá no Rio de Janeiro. Só para ter uma ideia, hoje o que nós temos em São Paulo é uma ocupação de 4.100 pessoas ocupando as nossas UTIs, o que daria mais ou menos no estado 42%, e no município de São Paulo, na grande São Paulo, incluindo o município, nós temos 40% de taxa de ocupação. Mas nós olhamos também números absolutos, porque nós tínhamos no pico da primeira onda, que foi na 29ª semana epidemiológica de julho do ano passado, nós tivemos 6.250 pacientes internados. Então era um número absoluto. No pico dessa segunda onda, tivemos 13.120 pacientes internados, quer dizer, muito mais do que o dobro. Esse é o número fidedigno. Esse é o número fidedigno real. É o número que tem que ser divulgado lá do Rio de Janeiro, por exemplo, e não ficar em porcentagem. Não tem dúvida. E hoje, por exemplo, o que
nós temos em São Paulo 4.100 pessoas internadas. Quer dizer, estamos com 34,3% a menos de ocupação do que na primeira onda da Covid, mais de 60% em relação à segunda onda. Quer dizer, estamos tendo respeito à nossa população para que façamos essa flexibilização com muita responsabilidade e segurança. Secretário Estadual de Saúde, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez, muito obrigado, viu? Grande abraço ao senhor, boa sorte. Obrigada, secretário. Olha, um grande abraço, Ana, Joel e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso, até logo.